Fala galera, aqui é o Drake, e se você passasse a vida inteira em uma ilha mítica se preparando para uma guerra, o que você faria? Essa amazona não espera o que a aguarda fora dos limites desse lugar. Começamos com a Diana recebendo um presente do Bruce Wayne. É a lendária foto dela durante a Primeira Guerra Mundial, aquela mesma que o Lex Luthor tinha usado antes para tentar chantagear a Amazona. E junto da foto, o Bruce mandou um recado dizendo que um dia gostaria que a moça contasse a história por trás daquela imagem. É nesse momento que a Amazona começa a se lembrar do passado. E aí vemos a pequena Diana correndo feliz pelas ruas da ilha mística de Themyscira, até o local onde as Amazonas costumam treinar. A menina sonha em um dia estar ali também, chegando a simular golpes no ar como se estivesse em combate. A sua tia Antíope se orgulha de ver essa vontade de lutar, mas a mãe dela, a rainha Hipólita, não acha que seja a hora. Pra rainha, a filha ainda é muito jovem, e não há necessidade de treinar, já que a ilha é um lugar de paz. Naquela noite, a Hipólita decide contar uma história pra filha. A mulher relembra que foi ela mesma quem esculpiu a menina no barro e implorou pra Zeus lhe dar vida. Depois, fala sobre como o Senhor dos Deuses criou os homens à sua imagem e semelhança, e os deuses passaram a guiá-los. No começo, os homens eram bons, mas Ares colocou inveja nos seus corações, e a guerra se espalhou pelo mundo. Para conter essa violência, os deuses criaram as Amazonas, que por um tempo conseguiram guiar os homens para a paz, mas logo elas foram escravizadas. Foi então que a Hipólita liderou a revolta contra os opressores, e os deuses lutaram ao lado das Amazonas. O Ares, no entanto, se voltou contra os próprios deuses, e acabou matando todos eles, menos os Zeus. Antes de cair, o rei dos deuses conseguiu feri-lo gravemente, obrigando o deus da guerra a recuar. Mas Zeus sabia que um dia ele voltaria e por isso criou uma arma capaz de derrotá-lo de vez, a matadora de deuses. Enquanto escuta essa história, vemos que a pequena Diana já tinha começado a treinar escondida com a tia Antíope durante a noite, porque a general acreditava que Ares voltaria e que a princesa precisava estar pronta. Na manhã seguinte, a Diana pede para ver a matadora de deuses, e a mãe a leva até uma espada guardada em um altar. Ela explica que só as mais fortes das Amazonas poderiam brandi-la, e que a filha ainda não fazia parte desse grupo. Mesmo assim, a menina demonstra que sonhava em se tornar digna daquela arma. O tempo passa e a Diana cresce, mas continua treinando escondida com a tia. Em um desses treinos, a rainha descobre e manda a filha voltar pro palácio, discutindo com a irmã sobre a situação. Como general, a Antíope insiste que o treinamento era necessário, porque Ares estava solta, e todos sabiam disso. A Hipólita então acaba cedendo, mas avisa que quanto mais forte a filha se tornasse, mais rápido o deus da guerra iria encontrá-la. Por isso, ordena que a general treine a princesa muito além do que já tinha treinado qualquer outra guerreira, até que ela fosse a melhor de todas, melhor até do que a própria Antíope. Anos passam de novo, e agora a Diana já é adulta e se mostra uma guerreira completa. Durante um treino, ela derrota várias adversárias com facilidade, e na hora de enfrentar a tia, a Amazona demonstra grande evolução, chega até a dar um golpe que parece lhe dar a vitória, mas ao se distrair olhando pra mãe, a Antíope aproveita pra contra-atacar, e ensina que em combate nunca se pode baixar a guarda. A general continua atacando mesmo com a Diana no chão, e nesse momento a princesa cruza os punhos instintivamente. Aí, uma forte rajada cinética explode das suas manoplas, destruindo tudo ao redor e ferindo a própria Antíope. Assustada por ter machucado a tia, a Diana foge dali e para na beira de um penhasco, olhando o mar. É então que, do nada, um avião surge no céu e cai na água. Sem pensar duas vezes, a Diana mergulha e resgata o piloto, que é o Steve Trevor. Logo depois, navios alemães aparecem perseguindo o homem, e a rainha surge liderando o exército de Amazonas. O que se segue é uma batalha sangrenta, onde a Diana presencia pela primeira vez pessoas sendo mortas. O Steve também luta, mas em um momento crítico, quando um soldado alemão está prestes a atirar na princesa, a Antíope se joga na frente e recebe o disparo no lugar dela. Mesmo com a perda, as Amazonas conseguem vencer o combate. A general ainda tenta dizer algo pra Diana sobre a matadora de deuses, mas não resiste e acaba morrendo. Depois da morte da Antíope, a rainha se volta pro Steve, pronta pra acabar com ele, mas a Diana impede, dizendo que ele tinha lutado ao lado delas. As Amazonas então decidem que precisavam saber quem ele era de verdade, e usam o laço de Hestia no homem, pois o artefato o obriga a dizer a verdade. Sob o poder do laço, o Steve revela que é um capitão americano a serviço da inteligência britânica. Ele explica que o general alemão, Ludendorff, estava indo até instalações do Império Otomano. A inteligência achava que lá não tinha nada demais, mas ele descobriu o contrário. O lugar abrigava bombas construídas pelos turcos, e algo ainda pior, a doutora Isabel Maru, conhecida como Doutora Veneno, que estava fazendo experiências para criar um gás mortal, uma arma química capaz de mudar o rumo da guerra. Vendo o perigo, o Steve roubou o diário dela para impedir que as suas pesquisas continuassem. Só que antes de fugir, foi descoberto e perseguido. Então ele roubou um caça, destruiu parte das instalações e conseguiu escapar, mas acabou caindo em Themyscira. Agora, o militar precisava levar aquele diário para a inteligência britânica o mais rápido possível, porque milhões de vidas estavam em jogo. As Amazonas ficam chocadas, já que não sabiam de nenhuma guerra acontecendo no mundo dos homens. Então, o Steve explica que o planeta todo estava mergulhado em um grande conflito, com milhões de mortos. Mesmo assim, a rainha decide que ele não sairia da ilha, porque não queria
queria correr o risco do cara levar outros homens até ali. Já a Diana acredita que uma guerra daquela magnitude só podia ser obra do Ares, mas a rainha insiste que a filha devia ficar fora disso. À noite, a Diana vai até onde o Steve está preso e tem uma conversa com ele. A jovem se interessa por um relógio de pulso que o piloto carrega, algo que nunca tinha visto antes, e o militar até estranha que ela falasse a língua dele tão bem, mas não soubesse o que era um relógio. A Amazona então explica que elas falavam muitas línguas diferentes, mas nunca tinham tido contato com aquele tipo de objeto. Naquele momento, a Diana conta sobre a mãe querer mantê-la afastada de tudo, e o Steve diz que entendia, porque qualquer um preferiria ficar longe daquela guerra. Mas quando ela pergunta por que ele queria voltar, o piloto deixa claro que não era questão de querer, e sim de salvar vidas. As palavras dele mexem com a Amazona, que decide agir. Durante a madrugada, ela invade a torre onde ficam guardados os maiores tesouros das Amazonas, e rouba a Matadora de Deuses, um poderoso escudo, o laço de Hestia e também uma roupa de batalha. Depois ela volta até o americano e decide que vai levá-lo pra fora dali, em troca do cara guiá-la até o Ares, e o homem aceita de imediato. Logo os dois chegam até o barco que usariam pra fugir, mas a rainha aparece com algumas Amazonas, só que ela não está ali pra impedir a filha. A Hipólita sabe que não conseguiria segurá-la, mesmo que quisesse tê-la perto pra sempre. Calmamente, a mãe deseja boa sorte e entrega a Diana um broche que pertenceu a Antíope, a maior guerreira da história das Amazonas. Para encerrar a despedida, a rainha admite que a filha sempre foi o seu maior amor, mas naquele dia também se tornava a sua maior dor. Depois, retorna para junto das companheiras, e uma delas comenta que a Hipólita devia ter contado a verdade para Diana, mas a rainha responde que quanto mais a filha souber, mais rápido o Ares vai encontrá-la. No meio do mar, o Steve ajeita um espaço no barco para a moça se deitar, mas fica constrangido quando ela chama ele para dormir ao lado dela. O militar diz que no povo dele aquilo não era apropriado, só que a Diana, inocente, fala que não tinha problema nenhum. Relutante, ele acaba deitando, mas o desconforto só aumenta quando a princesa comenta que já leu livros sobre como os homens e mulheres relaxam juntos para gerar bebês. Enquanto isso, em outro lugar, a Doutora Veneno apresenta uma criação para o general Ludendorff. Ela entrega uma ampola com um gás que restaura as forças dele, e assim que inala a substância, o general fica tão poderoso que esmaga uma pistola com as próprias mãos. Animada, a cientista pega um papel da mesa e comemora por ter encontrado a solução para os seus experimentos. Logo em seguida, ela faz um teste, liberando o gás dentro de um vidro com uma máscara de proteção. Em segundos, o material da máscara é destruído, mostrando a letalidade da invenção. Já em Londres, a Diana fala pro Steve que o plano era ir direto para a linha de frente, encontrar o Ares e derrotá-lo, porque assim os homens ficariam livres da influência dele. Mas o piloto insiste que antes eles precisam entregar o diário roubado e repassar tudo à inteligência. Então ele mostra a cidade pra Amazona, e ela estranha tudo, achando o lugar feio, cheio de fumaça das chaminés. Ela também não entende por que as pessoas andam de mãos dadas, e até se espanta ao ver um bebê, já que em Themyscira não existiam crianças, e ela foi a única pequenina em séculos. Logo, o Steve apresenta a Diana para sua secretária, a Eta Candy, que leva a princesa para comprar roupas e disfarçar sua origem. Depois de muitas opções, a Amazona acaba escolhendo um terno feminino, que ela considera mais prático do que vestidos cheios de babados. Em seguida, o piloto pede para Eta guardar a espada e o escudo da Amazona no escritório, enquanto eles iam entregar o diário. No caminho, os dois são cercados por espiões que tentam recuperar o caderno da Doutora Veneno. Um deles atira, mas a Diana defende o Steve desviando a bala com os seus braceletes, e em seguida, ela derruba todos os inimigos com facilidade. O último deles é capturado, e a princesa tenta arrancar informações sobre o Ares, mas o homem morde uma cápsula de cianeto e morre na hora. Mais tarde, eles chegam numa reunião do alto comando do exército, mas os generais não aceitam a presença de uma mulher ali dentro. Por isso, o Steve precisa retirar a Diana da sala, e do lado de fora tenta entregar o diário pro coronel, que mal dá atenção a isso, ele estava mais preocupado com a presença de uma moça ali. Nesse momento, surge o Sir Patrick Morgan, que se apresenta pra Amazona. Ela quase revela a sua identidade de princesa de Themyscira, mas o Steve a interrompe, apresentando-a como Diana Prince, e dizendo que estavam trabalhando juntos. O Patrick então se interessa bastante pelo diário, ao contrário do coronel, e pede que o marechal dê uma olhada a ele, só que os tradutores só tinham conseguido decifrar parte do conteúdo, porque o resto estava em línguas antigas. A Diana então explica que aquilo era otomano e sumério, traduzindo com facilidade, para surpresa de todos. Assim eles descobrem que o diário falava sobre um novo tipo de gás, o gás mostarda, planejado para ser usado na linha de frente, mas sem revelar quando. Aí o Steve diz que aquela era a prova que precisavam, e que deviam agir imediatamente. O marechal, no entanto, lembra que a última localização de Ludendorff era na Bélgica, território ocupado pelos alemães, e que eles não podiam intervir porque estavam em processo de armistício. Isso deixa o piloto frustrado, já que se o gás fosse usado, mataria soldados dos dois lados. O marechal, indiferente, responde que soldados estão ali justamente para morrer, tratando-os como descartáveis. Aí a Diana fica indignada com a frieza do comandante e explode, gritando que no lugar de onde tinha vindo os generais lutavam ao lado dos homens e não se escondiam atrás de mesas. O Steve então a acalma e a tira da sala, dizendo que precisavam manter a encenação para evitar problemas, mas que de
qualquer forma eles iriam ao fronte agir por conta própria, e para provar sua palavra, ele até usa o laço de Estia em si mesmo. Sabendo que precisavam de reforços, os dois vão até um bar e conhecem o Sammy, um trapaceiro especialista em línguas, e o Charlie, um atirador de elite. A princípio, os dois não parecem convencidos nem da missão, e muito menos da força da Diana, até que um homem saca uma arma contra o Charlie, e a Amazona resolve a situação em segundos, conquistando o respeito deles. Pouco depois, o Sir Patrick aparece de novo, dizendo que adoraria ir junto na missão, mas a sua condição física não permitia, e mesmo assim, ele se oferece para patrocinar tudo de forma extraoficial. Além disso, o figurão pede que a ETA coordene a missão do seu escritório. Por fim, ele pergunta qual era exatamente o objetivo, e o Steve deixa claro, destruir qualquer instalação de armas que encontrassem, junto com Ludendorff e a Doutora Veneno. No dia seguinte, o grupo parte em busca do último integrante da equipe, o chefe, um indígena habilidoso em contrabando, acostumado a circular em meio ao caos da guerra. Pelo caminho, a Diana se depara com a dura realidade do fronte, soldados feridos atravessando uma ponte, cavalos sofrendo e até um homem sem a perna. A cena deixa a Amazona horrorizada, mas o Steve insiste que ela não podia ajudar todo mundo. Aí quando anoitece, eles finalmente encontram o chefe, e enquanto o resto da equipe descansa, a Diana puxa a conversa com ele. O homem conta que fazia da guerra o seu meio de sobrevivência, recolhendo artefatos valiosos para vender. Ele também explica que por mais estranho que parecesse, se sentia livre ali, já que os americanos haviam destruído o seu povo e tomado tudo que ele tinha. Pouco depois, o Charlie desperta em meio a um pesadelo, gritando por causa dos traumas do passado, e a Amazona tenta confortar o atirador, mas ele prefere se afastar em silêncio, ainda abalado. Enquanto isso, em outro ponto da Europa, a alta cúpula do exército alemão se reúne. Os generais admitem que a guerra não poderia continuar por muito mais tempo, já que os recursos estavam no fim, mas o general Ludendorff garante que o armistício não seria necessário, porque eles tinham em mãos uma nova arma, só que ninguém acredita nele. E quando deixam claro que não pretendiam seguir seus planos, ele joga um gás mortal dentro da sala junto com uma máscara de proteção, mesmo sabendo que ela não serviria de nada. Em seguida, tranca a porta e observa os colegas morrendo, enquanto ele e a Doutora Veneno se divertem com a cena. De volta ao campo de batalha, a Diana e os seus companheiros chegam a uma trincheira aliada. Lá, uma mulher aparece com uma criança no colo e pede ajuda, contando que em Velde, a cidade logo à frente, os moradores foram expulsos de casa e muitos foram escravizados pelos alemães. A princesa fica decidida a ajudar, mas o Steve tenta impedir, dizendo que não era possível atravessar a terra de ninguém, pois aquela tropa estava ali há quase um ano. Ignorando os avisos, a Diana sobe da trincheira e segue em frente, e com seu escudo, ela resiste aos disparos e consegue avançar. Vendo isso, o Steve e o restante do grupo correm atrás dela, criando uma brecha para os soldados aliados atacarem. Logo, as tropas conquistam a trincheira inimiga. Com o caminho livre, a Amazona guia a equipe até Veld, e em meio ao confronto, abre caminho sozinha, derrotando os soldados alemães um por um. Com o apoio dos companheiros, ela chega até a praça central, onde um tanque dispara contra a moça, mas a Diana contra-ataca com toda a sua força, levantando o blindado e arremessando o veículo como se fosse um simples brinquedo. Nesse momento, o Steve percebe um sniper escondido no alto da torre da igreja e pede que o Charlie acabe com a ameaça. O atirador até mira, mas trava no gatilho, ainda atormentado pelos fantasmas da guerra. Rapidamente, o piloto improvisa, e junto com o Sammy e o chefe, ele levanta uma placa de metal caída na rua e grita pra Diana usar aquilo como apoio. A Amazona então corre, salta e se lança contra a torre, destruindo a posição do inimigo de uma vez. Assim a cidade é libertada, e os moradores agradecem emocionados. Ali, o grupo tira a famosa foto que anos mais tarde, o Lex Luthor tenta usar contra a Diana, e que o Batman acaba recuperando. Mais tarde, o Sammy comenta sobre os surtos do Charlie, desabafando que todos carregavam as suas batalhas pessoais. Ele, por exemplo, sonhava em ser ator, mas nunca teve a chance por causa da cor da sua pele. E essas palavras fazem a Diana refletir sobre os companheiros. Ela percebe que mesmo com defeitos e escolhas duvidosas, eles não eram só um bando de trapaceiros e mercenários como ela tinha imaginado. Cada um tinha uma luta particular. Para fortalecer esse sentimento, ela vê o chefe recusar presentes oferecidos por duas cidadãs locais, mostrando que também carregava as suas próprias marcas de vida. Depois da vitória em Veld, o Steve entra em contato com a ETA para informar a posição do grupo. A secretária confere no mapa e descobre que eles estão a apenas 8 km do alto comando alemão. Ela também revela que no dia seguinte haveria uma festa importante no local, e o piloto logo tem a ideia de usar esse evento para se infiltrar. Mas o Sr. Patrick, que tá ouvindo a conversa, corta logo o entusiasmo e ordena que ele não faça isso de jeito nenhum, já que poderia comprometer o armistício que estava sendo negociado. Fingindo que a ligação caiu, o Steve encerra a conversa, deixando o Patrick e a ETA cientes de que ele não ia seguir essas ordens. Depois dessa ligação, a Diana reforça ainda mais a sua convicção de que o general Ludendorff só podia ser o próprio Ares. À noite, a cidade recém-libertada comemora. A população dança animada na praça, e o Steve convida a Amazona para participar. Ela estranha, dizendo que aquilo nem parecia dança, mas o piloto explica que era assim que as pessoas se divertiam ali, e promete ensiná-la. Os dois então entram no clima, dançam juntos
e quando começa a nevar, a Amazona fica maravilhada, já que nunca tinha visto neve na vida. O momento entre eles fica ainda mais especial, até ser interrompido pelo Charlie, que surge tocando piano e cantando, trazendo alegria pra todos. Mais tarde, o Steve acompanha a Diana até o quarto, mas o que era apenas descanso, acaba virando uma noite de romance. Na manhã seguinte, o piloto reúne os companheiros e avisa que o combinado já tinha sido cumprido. Em teoria, eles não precisavam mais seguir viagem com ele e a Diana. Mesmo assim, todos decidem continuar. O único que ainda hesita é o Charlie, inseguro depois de ter falhado no dia anterior. Mas a Amazona encontra uma forma de levantar a moral dele, dizendo que sem o amigo eles perderiam o cantor do grupo. E animado, ele aceita continuar. Mais tarde, durante o caminho, o Steve conta aos demais sobre a origem das Amazonas, sobre Themyscira e sobre a suspeita da Diana, de que o general fosse o próprio Ares. O Charlie, sempre cético, não acredita em nada disso. Já o Sammy e o chefe se mostram mais receptivos, aceitando a possibilidade de estarem diante de algo além da compreensão humana. Aí o cantor pergunta se o Steve acredita nessa teoria, e ele desconversa, mas dá a entender que não. Logo, eles chegam diante de um castelo isolado no meio da floresta, onde aconteceria a tal festa da alta cúpula alemã. Ali, o piloto insiste que a Diana não entre, garantindo que ele poderia se infiltrar disfarçado de general alemão, principalmente porque o chefe aparece com um carro roubado que encaixava perfeitamente no plano. O rapaz então entra no veículo junto com o Sammy, que assume o disfarce de motorista, mas ignorando o conselho dele, a Diana decide ir por conta própria, roubando o vestido de uma das convidadas ricas e se misturando aos nobres que chegavam ao local. Na entrada, o Steve e o Sammy fingem ter perdido os ingressos e armam uma cena convincente o suficiente para que os soldados os deixem passar. Dentro do salão, o piloto se aproxima da Doutora Veneno, fingindo ser um admirador do trabalho dela. A cientista até estranha, já que o rosto dele lhe parece familiar, mas não consegue identificar de onde. O Steve então mantém a farsa, tentando convencê-la de que ela deveria abandonar o Ludendorff e trabalhar com ele, explorando ao máximo o seu potencial. E apesar de afirmar que era leal ao general, a doutora demonstra certo interesse. É então que a Diana entra no salão, usando o vestido de gala que tinha roubado. A presença dela chama a atenção imediatamente, e o Steve se distrai. A Doutora Veneno percebe isso e solta um comentário venenoso, observando que agora as atenções dele estavam em outro lugar. Já a Diana chama a atenção no salão, e acaba dançando com o general Ludendorff. Durante a dança, ele comenta que a festa era uma celebração da vitória alemã, mas ela rebate dizendo que tinha ouvido falar que a paz estava próxima. O general apenas ri da ideia, lembrando que o que estava por vir era só um armistício, algo frágil que poderia ser quebrado a qualquer momento. A Amazona fica visivelmente incomodada, e assim que ele se afasta, chamado por um militar, ela aproveita a chance e tenta sacar a espada escondida para acabar de vez com o general, mas o Steve percebe a tempo e intervém, segurando a Amazona e pedindo para ela se conter. Nesse instante, o som de disparos de canhões ecoa pelo dia, e os dois percebem que o ataque não é comum. Se trata do gás mortal da Doutora Veneno, e o alvo é justamente a vila de Veld. Aí, a Diana entra em desespero e corre na direção da aldeia, furiosa com o Steve por ter impedido que ela matasse o Ludendorff, e o piloto segue atrás dela, gritando pro chefe não perder o general de vista. E então, quando chega a Veld, a Amazona encontra a cidade coberta pela fumaça tóxica e repleta de corpos. O choque é enorme, e ela desaba ao ver tantas vidas perdidas. O Steve se aproxima e tenta falar com ela, mas a Diana só consegue enxergar a oportunidade que perdeu. Na visão dela, tudo aquilo poderia ter sido evitado se tivesse matado o Ares. Sem querer ouvir mais nada, a guerreira parte sozinha, seguindo a trilha da fumaça que indicava a posição do general. O piloto, sem desistir, pega uma moto e vai atrás. Aí a Amazona avança com raiva, atravessando as defesas alemãs e eliminando soldados com facilidade, até chegar a uma instalação militar. O que chama a sua atenção é o posto de vigia, onde o Ludendorff a aguardava. E quando o general percebe a presença dela, atira imediatamente, mas a Amazona rebate a bala com os braceletes e ainda destrói a arma nas mãos dele. O combate então começa, e o Ludendorff revela a sua carta na manga, a ampola de gás criada pela Doutora Veneno, que aumenta a força dele de forma absurda. Alimentado pelo poder artificial, o general parte pra cima, confiante de que a Diana não seria páreo pra ele, mas a Amazona mostra porque foi treinada desde criança para enfrentar algo muito maior, e com agilidade e força sobre-humana, ela rapidamente ganha a vantagem. O general então tenta recuar, subindo até o telhado do posto de vigia, mas a Diana não dá trégua. Ela usa o laço de Hestia para puxá-lo, e num movimento rápido, finaliza o inimigo com a espada, e o Ludendorff cai morto diante dela. Mas em vez do alívio esperado, a Amazona olha ao redor e percebe algo que a deixa confusa. Os soldados alemães continuam agindo normalmente, se organizando e obedecendo ordens como se nada tivesse mudado. Ela acreditava que com a queda do Ares, os homens iriam largar as armas. Aí o Steve chega nesse momento e encara a realidade junto dela. Ele fala que também gostaria que tudo fosse culpa de apenas um homem, mas talvez as pessoas fossem responsáveis pelos próprios erros. E se não existisse Ares? E se aquela guerra fosse resultado da ganância e da maldade humanas? A Diana fica abalada, e as palavras da sua mãe ecoam em sua mente. Os homens não mereciam a filha dela. Nesse instante, a Amazona decide não intervir mais,
acreditando que os homens se perderam por escolha própria. Vendo que não vai conseguir convencê-la a lhe ajudar, o Steve decide seguir sem ela. Ele então se junta aos companheiros e parte com um único objetivo: impedir que um avião carregado com o gás mortal consiga decolar. Enquanto a Diana ainda tentava processar a morte do Ludendorff, surge de repente o Sir Patrick, revelando ser ninguém menos que o verdadeiro Ares. Ele explica que os humanos não mereciam a ajuda dela, pois eram imperfeitos, cruéis e condenados a destruir o planeta. Para ele, a única solução era deixá-los morrer e devolver a Terra ao paraíso que já foi um dia. A Amazona reage sacando a espada e ataca, mas o Ares destrói a lâmina como se fosse nada. Confusa, ela pergunta como ele conseguiu quebrar a matadora de deuses, e o vilão ri, porque a arma nunca foi a espada. A matadora de deuses sempre foi ela. Assim a Diana descobre que não nasceu do barro como a sua mãe dizia. Na realidade, ela é filha da Hipólita com o próprio Zeus, uma semideusa com poder suficiente para matar um deus. O Ares então tenta seduzir a Amazona pro seu lado, mostrando visões da destruição causada pelos homens e insistindo que só ele percebeu como a criação de Zeus era falha. Mas a Diana se recusa a ajudá-lo, e o confronto explode. Aí o vilão destrói o posto de controle, enquanto lá embaixo, a Doutora Veneno queima a fórmula do gás e foge. O avião carregado com a arma mortal, porém continua pronto para decolar. No meio do caos, o Steve descobre que não adianta simplesmente explodir o avião no solo. O gás se espalharia e mataria tudo em um raio de mais de 100 km. A única solução seria levar a aeronave pro alto e sacrificá-la em pleno ar. Determinado, ele então corre até a Diana para se despedir, mas a Amazona, atordoada após uma explosão, não consegue ouvir nada do que ele diz. Ele apenas entrega o seu relógio de pulso e deixa escapar as últimas palavras, que a amava. O piloto então embarca no avião, elimina os inimigos e leva a aeronave até as nuvens. Alguns instantes depois, uma imensa explosão toma conta do céu. A perda dele é como uma lâmina no coração da Amazona, e essa dor libera nela uma onda de poder que a transforma completamente. O Ares então surge em sua armadura lendária e domina o combate no início. Ele se diverte ao ver a Amazona extravasar sua raiva contra os soldados alemães, exatamente o que queria, e atesta ao colocar a Doutora Veneno na frente dela. Pro Ares, aquela cientista era a representação perfeita da podridão da humanidade, e a Diana deveria destruí-la sem hesitar. A Amazona então ergue um blindado para esmagar a doutora, mas nesse instante se lembra do Steve, do relógio e das suas últimas palavras. Esse pensamento a faz recusar o ódio e a vingança. Ela solta o tanque e se vira contra o Ares. Furioso, o deus da guerra canaliza os raios herdados de Zeus e lança ataques devastadores contra a semideusa, mas a energia é absorvida pelos braceletes dela. A Diana logo concentra todo o poder, salta e devolve a força contra ele em um ataque colossal, destruindo o deus da guerra de uma vez por todas. E com a queda do Ares, a guerra chega ao fim. Dias depois, em Londres, a Diana está com a Eta, o Charlie, o chefe e o Sammy, presenciando a celebração da vitória. E em meio às bandeiras e sorrisos, ela vê um mural em homenagem aos que se sacrificaram, e a foto do Steve a faz parar, saudosa. Então voltamos ao presente. Ali a Amazona escreve um e-mail pro Bruce Wayne, agradecendo pela foto recuperada e segurando o relógio que o Steve lhe deu. E encerramos com ela vestindo a sua armadura, encarando a cidade ao longe, e parte para mais uma missão, mantendo firme a promessa de proteger o mundo contra as forças do mal. Fala galera, gostaram do filme? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.